A mulher negra dormia tranquilamente no avião, alheia ao perigo que se aproximava. Até que o capitão, com voz trêmula de pavor, surgiu no corredor perguntando: há algum piloto de caça a bordo? Antes que pudesse compreender a dimensão da emergência, ela sentiu o olhar desesperado da tripulação voltado para seu assento. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O terminal internacional do aeroporto de Heathrow fervilhava com o habitual caos de fim de tarde. Entre a multidão apressada, Coronel Kesha Washington caminhava com passos medidos, arrastando uma pequena mala de rodinhas. Vestida com jeans discretos e uma blusa simples, nada em sua aparência sugeria que aquela mulher negra de cabelos trançados já havia comandado esquadrilhas inteiras em zonas de conflito. No portão de embarque do voo A917 com destino a Washington, D.C., a coronel entregou seu passaporte e cartão de embarque sem chamar atenção. A comissária mal levantou os olhos, verificando mecanicamente os documentos antes de devolvê-los com um sorriso automático. Kesha agradeceu com um aceno, acostumada a passar despercebida quando não estava fardada. Classe econômica, corredor B, assento 23, murmurou para si mesma. Enquanto percorria o corredor da aeronave, localizou seu lugar, guardou a bagagem no compartimento superior e acomodou-se, ajustando o cinto de segurança. Tudo o que desejava eram algumas horas de sono antes de reencontrar sua família nos Estados Unidos. Enquanto a classe econômica se enchia de passageiros comuns, um burburinho diferente ecoava da primeira classe. Richard Blackwood, conhecido magnata do setor financeiro de Nova York, falava alto ao telefone sobre sua mais recente aquisição corporativa. O homem gesticulava expansivamente, fazendo questão de ser notado pelos demais passageiros. Claro que estou voltando no comercial hoje. Meu jato está em manutenção, explicava ao interlocutor em volume suficiente para que os assentos próximos ouvissem. Mas semana que vem estarei em Dubai com o novo modelo. Você precisa ver o interior, todo customizado. Kesha observou a cena discretamente, reconhecendo o tipo. Em sua carreira militar, havia encontrado muitos homens como ele, pessoas para quem visibilidade significava poder, que mediam seu valor pelo reconhecimento alheio. Para piloto, no entanto, o anonimato era mais que conforto, era proteção. Uma aeromoça passou oferecendo revistas. A militar recusou educadamente, preferindo fechar os olhos. Ninguém naquele avião imaginava que aquelas mesmas mãos que agora descansavam tranquilamente sobre o colo já haviam controlado aeronaves de combate em condições extremas, ou que aquela mulher aparentemente comum possuía reflexos capazes de fazer a diferença entre vida e morte. O contraste não poderia ser mais evidente. Enquanto Richard exibia sua importância como um pavão exibe suas penas, Kesha cultivava a invisibilidade como uma segunda pele. Para ele, cada olhar de admiração era uma conquista. Para ela, passar despercebida era uma habilidade aperfeiçoada com o tempo. A aeronave começou a taxiar na pista, preparando-se para a decolagem. Kesha ajustou o encosto da poltrona, pronta para algumas horas de merecido descanso. Mal sabia ela que o destino tinha outros planos para aquela viagem. O Boeing 747 alcançou sua altitude de cruzeiro sobre o vasto Atlântico, deixando para trás as luzes de Londres. Através das pequenas janelas ovais, o céu azul escuro começou a dar lugar a formações densas de nuvens cinzentas, que pareciam engolir o horizonte. No cockpit, o capitão David Spencer franziu a testa ao observar o radar meteorológico. Após 25 anos de carreira, seus instintos raramente o enganavam. Torre de controle confirma uma frente de tempestade não prevista se formando à nossa frente. Ele informou ao copiloto James Wilson, que assentiu nervosamente. Avise a tripulação para se preparar para a turbulência moderada a severa. David ajustou os controles, sentindo o cansaço de 3 voos consecutivos pesar sobre seus ombros. A imagem no radar mostrava manchas vermelhas e amarelas, indicadores de precipitação intensa, formando um padrão preocupante diretamente em seu caminho. Na cabine principal, a comissária-chefe Sarah Martinez
percorreu os corredores alertando os passageiros para apertarem os cintos de segurança. O primeiro relâmpago cortou o céu, iluminando brevemente o interior da aeronave com um clarão azulado. Segundos depois, o trovão ribombou, fazendo o avião comercial tremer levemente. Coronel Kesha Washington recostou-se em seu assento na classe econômica, fechando os olhos enquanto o veículo balançava. Para ela, aquela turbulência era quase reconfortante comparada às manobras extremas que executava no F-22 Raptors. A militar respirou fundo, tentando aproveitar o que deveria ser apenas uma viagem tranquila de volta para casa. 2 assentos à frente, uma criança começou a chorar. Na primeira classe, Richard Blackwood reclamava em voz alta sobre o serviço, exigindo mais champanhe enquanto gesticulava com seu smartphone de última geração. Isso é ridículo. Em meu jato particular, simplesmente voamos acima dessas tempestades. Vangloriava-se para seu vizinho de poltrona, que sorria educadamente. A aeronave estremeceu novamente, desta vez com mais força. Copos tilintaram, bagagens se moveram nos compartimentos superiores, e uma onda de murmúrios preocupados percorreu a cabine. Kesha abriu os olhos, notando a mudança na atmosfera do voo. Não era apenas o clima lá fora que estava mudando. Algo no comportamento da tripulação chamou sua atenção. Os relâmpagos tornaram-se mais frequentes, transformando o céu num espetáculo ameaçador de luzes. O barulho dos motores, lutando contra os ventos crescentes, misturava-se com o som dos trovões cada vez mais próximos. A coronel percebeu Sarah trocando olhares tensos com outro comissário enquanto ambos verificavam algo em seus dispositivos. Kesha sentiu aquela familiar sensação de alerta que desenvolvera em zonas de combate. Seus instintos militares sinalizavam que algo além da tempestade estava prestes a acontecer. Ela se endireitou na poltrona, todos os seus sentidos agora em estado de prontidão. Um estrondo metálico ecoou pela cabine, seguido de um silêncio perturbador. Segundos depois, a voz trêmula da comissária-chefe Sarah Martinez disparou pelo sistema de comunicação. Algum médico a bordo? Emergência médica. A mulher de uniforme azul marinho surgiu no corredor, o rosto pálido contrastando com o vermelho do batom. O capitão David Spencer desmaiou no cockpit. Ela sussurrou para um colega. Falou rapidamente entre as fileiras de assentos. Kesha Washington abriu os olhos, interrompida de seu breve descanso. Ao seu redor, o caos se instalava gradualmente. Uma senhora de idade avançada apertava um terço entre os dedos, enquanto um executivo digitava freneticamente no celular, possivelmente despedindo-se da família. Mantenham a calma, por favor, tentou Sarah, mas sua própria voz denunciava o pânico. Estamos procurando assistência médica. No cockpit, James Wilson encarava os painéis de controle como se fossem hieróglifos indecifráveis. O jovem copiloto, com menos de 2 anos de experiência em voos comerciais, jamais havia enfrentado uma situação como esta. Suas mãos tremiam sobre os controles enquanto tentava manter a aeronave estável. O capitão Spencer jazia desacordado na cadeira ao lado, o rosto contorcido em uma expressão de dor. Torre de controle, aqui é o voo A917, temos uma emergência médica, o comandante está inconsciente. James transmitiu com a voz entrecortada. Solicito instruções imediatas. A tempestade intensificava-se lá fora. Relâmpagos iluminavam o céu escuro, criando sombras fantasmagóricas dentro da cabine. O avião comercial sacudiu violentamente, fazendo as máscaras de oxigênio balançarem perigosamente acima das cabeças dos passageiros. Não consigo estabilizar, murmurou James para si mesmo, enquanto os alarmes começavam a soar. Luzes vermelhas piscavam no painel, indicando mudanças perigosas na altitude e na pressão da cabine. Na classe econômica, uma criança começou a chorar. O som desencadeou uma onda de pânico. Celulares foram sacados de bolsos e bolsas, ignorando as recomendações de segurança. Alguns passageiros fotografavam a tempestade pela janela, outros gravavam mensagens de despedida. Richard Blackwood, da primeira classe, exigia explicações de uma aeromoça visivelmente abalada. Paguei uma fortuna por esta passagem. Quero falar com o responsável agora. O avião mergulhou repentinamente, arrancando gritos de terror dos passageiros. Bandejas de comida e copos plásticos voaram pelo corredor.
Uma mala escapou do compartimento superior, quase atingindo um passageiro. James Wilson respirava com dificuldade, lutando contra o painel que não parava de apitar. A tempestade engolia a aeronave, transformando o que seria um voo tranquilo em uma batalha pela sobrevivência. O copiloto sabia que precisava de ajuda. E rápido. Com as mãos trêmulas, alcançou o interfone. O interfone do avião emitiu um chiado agudo antes da voz trêmula do copiloto James Wilson ecoar pela cabine. Senhoras e senhores, estamos enfrentando uma emergência. O capitão está incapacitado. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Precisamos urgentemente de alguém com experiência em aviação. Há algum piloto a bordo? Especialmente alguém com treinamento militar ou experiência em caças. O silêncio sepulcral tomou conta do Boeing, quebrado apenas pelo ruído constante da turbulência e o som distante de trovões. Os passageiros trocaram olhares apreensivos, alguns agarrando-se aos apoios das poltronas, enquanto o avião balançava violentamente. Richard Blackwood levantou-se imediatamente de seu assento na primeira classe. Com o peito estufado e ajustando o paletó caro, ergueu a voz para que todos pudessem ouvi-lo. Eu piloto jatos particulares há anos, anunciou com confiança exagerada. Tenho um Cessna Citation e já fiz cursos avançados de navegação em St. Moritz. Ele começou a caminhar em direção à cabine, acenando para a comissária Sarah Martinez abrir caminho. Na classe econômica, Coronel Kesha Washington abriu os olhos lentamente. Ela havia reconhecido imediatamente a gravidade da situação pelo tom de voz do copiloto. A militar observou o magnata se pavoneando pelo corredor, notando os erros técnicos em suas afirmações. Pilotar um jatinho particular não preparava ninguém para comandar uma aeronave comercial em meio a uma tempestade severa. Kesha respirou fundo. Preferia manter-se anônima, como sempre fazia em suas folgas. Mas as vidas de centenas de pessoas estavam em jogo. Ela olhou pela janela, vendo os relâmpagos cortarem o céu escurecido. A tempestade estava piorando e o avião precisava de alguém que realmente soubesse o que estava fazendo. A coronel desfez o cinto de segurança e se levantou calmamente. Algumas pessoas próximas a olharam com curiosidade, talvez surpresas, por ver uma mulher negra de aparência comum se manifestando naquele momento crítico. "Permita-me passar, por favor", pediu educadamente a um passageiro no assento do corredor. Enquanto caminhava em direção à cabine, Kesha sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Não era apenas uma questão de pilotar o avião. Era enfrentar o preconceito, os olhares duvidosos, a incredulidade que certamente encontraria. Mas isso não era novidade para ela. A militar ajustou discretamente as tranças e endireitou a postura, preparando-se para o que viria a seguir. Ela sabia que não podia ficar de braços cruzados. Não quando tinha as habilidades necessárias para salvar todas aquelas vidas. Richard Blackwood levantou-se de seu assento na primeira classe com a confiança de quem está acostumado a comandar salas de reunião. Ajeitou o paletó de grife e avançou pelo corredor estreito em direção à cabine de comando, ignorando completamente os protestos da comissária-chefe Sarah Martinez. "Senhor, o senhor não pode entrar ali. É contra os regulamentos", insistiu Sarah, colocando-se em seu caminho. O magnata apenas sorriu com condescendência. "Tenho experiência em jatos particulares. Certamente posso ajudar mais do que qualquer outra pessoa aqui", declarou em voz alta, o suficiente para que os passageiros próximos ouvissem. Foi nesse momento que Kesha Washington se levantou de seu assento na classe econômica. Com movimentos calmos e precisos, a mulher de cabelos trançados caminhou até o corredor principal, onde o tumulto se formava. "Coronel Kesha Washington, Força Aérea dos Estados Unidos." Ela se apresentou com voz firme, porém serena. 500 horas em F-22 Raptors e especialista em navegação em clima extremo. "Posso ajudar." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhares de surpresa, desconfiança e até mesmo desdém percorreram a cabine. Richard virou-se lentamente, medindo a mulher negra de cima a baixo, seus lábios se contorcendo em um sorriso incrédulo.
Uma piloto de caça? Você? Questionou com uma risada curta. Olha, querida, estamos falando de um Boeing comercial, não de um joguinho de videogame. Alguns passageiros riram nervosamente, enquanto outros observavam a cena com desconforto evidente. Até mesmo Sarah hesitou, seus olhos se movendo entre Richard e Kesha, como se pesasse suas opções. Talvez devêssemos esperar mais alguém, com experiência diferente, sugeriu timidamente um homem de meia-idade, evitando olhar diretamente para Coronel. Kesha permaneceu impassível, seus olhos fixos nos de Richard. Minha experiência militar me qualifica para situações de emergência em qualquer aeronave. Tempo é o que não temos agora. Escutem, interrompeu Richard, dirigindo-se à tripulação. Estamos falando da vida de centenas de pessoas. Vocês realmente querem confiar em Ellie? Gesticulou vagamente na direção de Kesha. Alguém como ela? O preconceito nas palavras do magnata era tão evidente que alguns passageiros se remexeram desconfortavelmente em seus assentos. A tensão no ar era palpável, amplificada pelo balançar constante do avião na tempestade. Alguém como eu? Repetiu Kesha, sua voz calma contrastando com a gravidade da situação. Coronel condecorada com experiência em resgate aéreo em condições extremas? Sim, sou exatamente alguém como eu que vocês precisam agora. A aeronave sacudiu violentamente, como se para enfatizar suas palavras. O tempo para decisões estava se esgotando rapidamente. Kesha Washington manteve-se impassível diante do caos. Sem alterar o tom de voz, começou a recitar protocolos de emergência aeronáutica com a precisão de quem os conhecia como a palma da própria mão. Regulamento Internacional FAA-17, Seção 3, Parágrafo 2. Em caso de incapacidade do comandante, a hierarquia de comando segue para o primeiro oficial e, na impossibilidade deste, para o tripulante mais qualificado a bordo, declarou ela, avançando pelo corredor estreito em direção à cabine. Richard Blackwood tentou interrompê-la, posicionando-se fisicamente no caminho. Você não pode estar falando sério. Eu tenho centenas de horas em jatos executivos, insistiu ele, gesticulando para a comissária como se ela pudesse resolver a situação a seu favor. A coronel não se intimidou. Com um olhar firme que carregava o peso de inúmeras missões de combate, simplesmente contornou o magnata e continuou seu caminho. A tripulação, ainda hesitante, abriu passagem quando ela apresentou sua identificação militar. Permissão para entrar no cockpit, solicitou Kesha, já na porta da cabine. O jovem James, suando frio diante dos controles, assentiu rapidamente, visivelmente aliviado ao ver alguém assumindo o comando. Foi nesse momento que Patricia Chun se levantou de seu assento. A neurocirurgiã observava a cena com atenção clínica, reconhecendo na militar aquela rara combinação de calma e autoridade que já havia presenciado em campos de batalha durante seu tempo como reservista. Sou médica militar da reserva, anunciou Patrícia, aproximando-se. Posso verificar o estado do capitão enquanto você assume os controles? As duas mulheres trocaram um olhar de reconhecimento mútuo, aquela comunicação silenciosa entre pessoas acostumadas a situações de crise. Sem desperdiçar palavras, dividiram as tarefas, enquanto a médica se dirigia ao comandante desacordado. Kesha já assumia a cadeira do piloto, familiarizando-se rapidamente com o painel de instrumentos. Relatório da situação, pediu ela ao copiloto, que começou a explicar tremulamente os parâmetros de voo e a rota da tempestade. No fundo da cabine, Patrícia verificava os sinais vitais do capitão Spencer. Pulso estável, mas irregular. Possível evento cardíaco, diagnosticou ela, improvisando um suporte com o kit médico de emergência da aeronave. Os passageiros, antes em pânico, começaram a perceber uma mudança na atmosfera. A tripulação, que inicialmente duvidara da competência de Kesha, agora seguia suas instruções com crescente confiança. As ordens claras e precisas da coronel traziam uma sensação de segurança que ninguém esperava encontrar minutos antes. Preparar para a turbulência severa, anunciou Kesha pelo sistema de comunicação, sua voz transmitindo uma calma que se espalhou pela cabine.
Mantenham os cintos afivelados. Estamos sob controle. A confiança na comandante improvisada crescia lentamente, mesmo que alguns olhares desconfiados ainda persistissem. O avião continuava sua jornada através da tempestade, agora guiado por mãos experientes que poucos haviam notado ao embarcar. O Boeing 747 estremeceu violentamente quando as correntes de ar da tempestade categoria 5 o atingiram com força total. Kesha Washington sentiu o manche vibrar sob seus dedos enquanto luzes vermelhas de alerta inundavam o cockpit. A coronel manteve a calma, seus olhos fixos nos instrumentos que mostravam dados cada vez mais alarmantes. Estamos perdendo altitude e estabilidade, gritou James, o suor escorrendo por sua testa, enquanto tentava controlar o painel secundário. O jovem copiloto parecia à beira do colapso. Vou tentar algo que nunca foi feito com uma aeronave comercial deste porte, explicou Kesha com voz firme. Vamos atravessar diretamente o olho do furacão. James a encarou incrédulo. Isso é loucura! Este avião não foi projetado para... Nos F-22 Raptors, usamos essa técnica em situações extremas, interrompeu ela, ajustando os controles com precisão milimétrica. O centro da tempestade é calmo. Se conseguirmos chegar lá, teremos alguns minutos para reestabilizar e traçar uma rota de saída. Na cabine de passageiros, o caos se instalava. Malas caíam dos compartimentos superiores enquanto o avião sacudia violentamente. Crianças choravam agarradas aos pais. Alguns adultos rezavam em voz alta. Outros permaneciam em silêncio absoluto, como se já tivessem aceitado o pior. Na área da primeira classe, Dra. Patricia Shum trabalhava incansavelmente sobre o corpo inconsciente do capitão Spencer. A neurocirurgiã improvisava com o kit médico de emergência, tentando estabilizar os sinais vitais do piloto. Segure firme, James, ordenou a coronel, inclinando o manche para baixo num ângulo calculado. Vamos mergulhar. O estômago de todos a bordo pareceu subir à garganta quando o avião iniciou sua descida controlada. A turbulência aumentou a níveis quase insuportáveis. Objetos voavam pela cabine e os gritos dos passageiros se misturavam ao rugido dos motores forçados ao limite. Confia em mim, disse Kesha ao copiloto, que tremia visivelmente. Já fiz isso antes. O que ela não mencionou foi que sempre estivera sozinha em um caça militar, nunca com 300 vidas dependendo de sua habilidade. A militar sentiu o peso da responsabilidade, mas seus movimentos permaneceram precisos e calculados. De repente, como se atravessasse uma cortina invisível, o avião entrou no olho da tempestade. A turbulência cessou instantaneamente. Um silêncio surreal tomou conta da aeronave enquanto ela pairava em uma bolha de calmaria cercada por paredes de nuvens furiosas. Conseguimos, sussurrou James, olhando maravilhado pela janela do cockpit para o céu estranhamente claro acima deles. Ainda não, respondeu Kesha, já calculando a próxima fase. Temos aproximadamente 5 minutos para replanejar nossa rota e sair do outro lado. A parte mais difícil ainda está por vir. O rádio crepitava com interferências enquanto o avião balançava violentamente. A tempestade rugia do lado de fora, transformando o dia em noite prematura. Kesha Washington ajustou os controles com precisão milimétrica, seus olhos fixos nos instrumentos que piscavam freneticamente. Voo A917. Aqui torre de controle de Washington. Situação crítica. Identifique-se e informe status. A voz entrecortada soou pelo sistema de comunicação. James Wilson, o copiloto, olhou para Kesha com apreensão. Ela respirou fundo e ativou o transmissor. Torre de Washington. Aqui Coronel Kesha Washington assumindo o comando emergencial do A917, solicitando o corredor de aproximação prioritário. Código de identificação militar Spectre. Um silêncio súbito tomou conta da frequência. Segundos depois, uma nova voz, mais firme e autoritária, substituiu o controlador anterior. Spectre, confirmando a autenticidade. Repita código de segurança secundário.
Kesha recitou uma sequência numérica de memória, seus dedos ainda firmes no manche enquanto o avião sacudia. James observava boquiaberto a transformação da passageira anônima em uma figura de autoridade inquestionável. Código confirmado. Aqui General Patrícia Reis, do Comando Central. Spectre, pensei que estivesse em licença. Circunstâncias inesperadas, General. Kesha respondeu, manobrando o avião para evitar uma turbulência particularmente violenta. Capitão incapacitado. Tempestade categoria 5. Combustível para 50 minutos. No Pentá, oficiais superiores interromperam reuniões ao ouvir que Spectre estava comandando uma aeronave comercial em perigo. A lenda da Operação Tempestade Escudo, a piloto que havia extraído 17 soldados feridos sob fogo inimigo em condições meteorológicas impossíveis, estava agora nas mãos de um Boeing 747 com 300 civis a bordo. Todas as unidades, atenção, ordenou a General Reis nos canais militares. Prioridade máxima para o voo A917. Spectre está no comando. Repito, Spectre está no comando. Na cabine de passageiros, doutora Patrícia Chun continuava monitorando os sinais vitais do capitão Spencer enquanto ouvia fragmentos das comunicações. A médica sorriu discretamente ao perceber o respeito súbito na voz dos controladores. O que está acontecendo? Perguntou um comissário de bordo, notando a mudança na atmosfera. Estamos em boas mãos, respondeu simplesmente a neurocirurgiã. Na primeira classe, Richard Blackwood tentava captar as conversas pelo sistema de entretenimento. Seu rosto empalideceu ao ouvir menções a condecorações militares e operações secretas. Enquanto isso, nos radares militares e civis de toda a costa leste americana, um único ponto se movia contra a tempestade: o voo A917. A notícia corria entre os controladores. A mulher que todos haviam ignorado, a passageira invisível da classe econômica, era agora a única esperança para todos a bordo. Coronel Kesha Washington respirou fundo enquanto seus dedos deslizavam pelos controles da aeronave. Mesmo com a confirmação do Pentágono e o código Spectre validado, ela podia sentir os olhares de dúvida que perfuravam suas costas. Um homem na primeira fileira cochichou algo para seu vizinho, olhando-a com desconfiança. Uma comissária hesitou por um segundo antes de executar suas instruções, tempo suficiente para Kesha anotar. Mantenha a altitude de 9.000 metros e prepare-se para desviar daquela formação de nuvens. Ela instruiu James Wilson com voz firme. O copiloto assentiu, seus olhos revelando uma mistura de medo e admiração crescente. Sim, senhora, respondeu ele, executando a manobra com precisão. Nunca vi ninguém tão calma nessas condições. A tempestade rugia ao redor da aeronave, sacudindo-a como um brinquedo. Kesha mantinha o semblante sereno, mas por dentro carregava o peso de 217 vidas. Não era apenas a pressão da situação. Era o conhecimento de que qualquer erro seria julgado duplamente por ser quem era. Como está o capitão? Perguntou ao interfone. A voz da doutora Patrícia Chun respondeu prontamente. Estável, mas inconsciente. Pressão arterial normalizada. Mas precisamos pousar logo. Kesha ajustou o curso, calculando mentalmente combustível, distância e condições climáticas. Cada decisão precisava ser perfeita. A piloto sabia que, diferentemente de seus colegas homens brancos, não tinha direito ao erro. Nunca teve. Um alarme soou no painel, indicando turbulência severa à frente. James empalideceu, mas observou atentamente quando a coronel desativou o piloto automático e assumiu o controle manual. Vou ensinar algo que não está nos manuais, disse ela. Observe a inclinação do manche quando atravessamos o corredor de vento. O jovem copiloto absorvia cada movimento, cada instrução. Isso é incrível, murmurou, percebendo que estava aprendendo técnicas avançadas em plena emergência. Na cabine, um dos comissários finalmente ganhou coragem e se aproximou. Alguns passageiros estão questionando se a senhora realmente tem experiência para isso. Kesha não desviou os olhos dos instrumentos. Diga-lhes que estou muito ocupada mantendo-os vivos para apresentar meu currículo agora. O homem corou e se retirou. James não conteve um sorriso nervoso.
A militar ajustou o curso novamente, ignorando o suor que escorria por sua têmpora. 17 anos de carreira, centenas de missões de combate, e ainda precisava provar seu valor a cada novo dia. A ironia não lhe escapava. Invisível quando conveniente, questionada quando essencial. James, prepare comunicação com controle de tráfego. Vamos precisar de autorização para a rota alternativa. O copiloto obedeceu imediatamente, agora sem hesitação. Enquanto a tempestade rugia lá fora, uma certeza se formava em sua mente. Estava testemunhando verdadeira liderança em ação. Atenção a todas as aeronaves na área metropolitana de Washington. Espaço aéreo fechado. Repito, espaço aéreo fechado. Desviem imediatamente para rotas alternativas. A voz grave do controlador de tráfego aéreo ecoou pela torre de comando do Aeroporto Internacional de Dulles. Dezenas de pontos luminosos no radar começaram a mudar de direção. Todos, exceto um. O voo A917 seguia firme em sua rota, como uma pequena embarcação enfrentando um mar revolto. Na sala de controle, o supervisor Thomas Reynolds engoliu em seco. Temos apenas uma aeronave ainda no ar. É o voo de Londres. Coronel Kesha Washington segurava o manche com firmeza, enquanto James Wilson monitorava os instrumentos ao seu lado. A tempestade sacudia o Boeing com violência, mas a piloto mantinha o controle com a mesma precisão que demonstrara em missões de combate. Torre para voo A917, confirme identidade do piloto no comando, solicitou o controlador, a voz trêmula de nervosismo. Spectre, respondendo. Mantenha o curso conforme autorizado, respondeu Kesha, usando seu codinome militar. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um murmúrio de espanto. Em questão de minutos, a notícia de que uma aeronave comercial estava sendo pilotada por uma lendária aviadora militar vazou para os canais de notícias. Na cabine de passageiros, o Wi-Fi intermitente permitia que alguns conseguissem acessar manchetes que surgiam em tempo real. A aeronave isolada em Patricia Chum deixou o capitão Spencer estabilizado aos cuidados de uma comissária e caminhou até a cabine. As pessoas estão acompanhando tudo pelo Wi-Fi. Você virou uma celebridade instantânea, comentou com Kesha. A coronel apenas assentiu, concentrada nos instrumentos. Não tô aqui para ser celebridade. Tô aqui para pousar esse avião em segurança. Enquanto isso, no Pentágono, a general Patrícia Reis ordenava que todos os recursos disponíveis fossem direcionados para auxiliar o voo A917. Conheço Spectre, afirmou com convicção para sua equipe. Se alguém pode atravessar essa tempestade, é ela. De volta ao avião, passageiros trocavam olhares entre si, alguns rezando, outros filmando a experiência com seus dispositivos. Todos compartilhavam a mesma certeza. Estavam vivendo um momento que entraria para a história da aviação, e suas próprias vidas nunca mais seriam as mesmas. Enquanto o avião balançava violentamente, vários passageiros, tomados pelo medo, buscavam distração em seus celulares. Alguns gravavam mensagens de despedida para familiares. Outros documentavam o momento para a posteridade. Ninguém esperava que essas filmagens revelariam muito mais que uma tempestade. Um jovem estudante na fileira 23 capturou o momento exato em que Richard Blackwood bloqueou o corredor, impedindo Kesha Washington de chegar à cabine. Uma faxineira não vai pilotar meu avião, dizia o magnata no vídeo, com desdém evidente na voz. Você acha mesmo que devemos confiar nossas vidas a alguém como ela? Outro passageiro registrou quando o empresário questionou as credenciais militares da coronel, sugerindo que ela, provavelmente limpava os aviões, não os pilotava. As imagens mostravam claramente a postura serena de Kesha, contrastando com a arrogância descontrolada de Richard. Com o Wi-Fi da aeronave funcionando intermitentemente, alguns trechos desses vídeos começaram a ser compartilhados nas redes sociais. Em questão de minutos, as hashtags Richard Racista e Kesha Heroína dominavam as tendências. Comentaristas online identificaram rapidamente o homem como Richard Blackwood, CEO da Blackwood Investments, uma das maiores corretoras de Wall Street. Sentado agora em seu assento na primeira classe, Richard notou os olhares de reprovação dos comissários de bordo e passageiros próximos. Seu telefone vibrava incessantemente com notificações.
O executivo sentado ao lado mostrou-lhe a tela de seu dispositivo. Você está em todos os noticiários, e não de forma positiva. Pela primeira vez na vida, o magnata sentiu o gosto amargo da vergonha pública. Enquanto tentava formular alguma resposta, o e-mail de seu principal parceiro de negócios apareceu. Precisamos conversar sobre nosso relacionamento comercial assim que você pousar. Na cabine de comando, alheia ao furacão social que se formava em paralelo à tempestade natural, Kesha mantinha-se concentrada apenas em manter a aeronave estável. Doutora Patricia Chun, que assistia o capitão desacordado, recebeu uma mensagem de uma colega. Você está no mesmo voo daquela piloto incrível. Os vídeos estão explodindo. Enquanto isso, James Wilson, o copiloto, olhou rapidamente para Kesha com renovado respeito. Coronel, não sei se a senhora sabe, mas está se tornando uma heroína nacional em tempo real. Kesha apenas assentiu, sem desviar os olhos dos instrumentos. Vamos primeiro garantir que todos cheguem vivos ao destino. Depois nos preocupamos com fama ou infâmia. Para Richard Blackwood, a verdade era inescapável. Sua reputação desmoronava a 30.000 pés de altura, muito antes de o avião tocar o solo. Os olhos experientes de Kesha Washington examinaram os painéis de instrumentos, onde os indicadores de combustível piscavam em alerta vermelho. A tempestade continuava impiedosa, assoltando a fuselagem do Boeing 747, com ventos que pareciam querer arrancar suas asas. Temos menos de 40 minutos de combustível, ela informou com voz firme, sem deixar transparecer o peso daquela constatação. Precisamos encontrar uma rota alternativa imediatamente. James assentiu, o jovem copiloto agora demonstrando uma confiança que não existia horas atrás. Seus dedos deslizavam pelos controles enquanto buscava qualquer abertura no radar meteorológico. Ao lado deles, Patricia Chun monitorava os sinais vitais do capitão Spencer, que permanecia inconsciente. Há uma possível brecha entre os sistemas de tempestade a sudoeste, apontou James, indicando uma pequena área menos densa no radar. Mas é arriscado. Nunca vi ninguém tentar isso com uma aeronave comercial. A coronel estudou a imagem por alguns segundos. O cheiro de eletrônicos superaquecidos preenchia o cockpit, misturando-se ao odor de suor e tensão. Os sistemas do avião operavam no limite, protestando com alarmes intermitentes que ela silenciava com movimentos precisos. Vamos fazer isso, decidiu Kesha. Doutora, segure firme. James, prepare-se para ajustar os flaps exatamente quando eu mandar. A neurocirurgiã trocou um olhar de compreensão com a piloto. Ambas sabiam que não havia margem para erro. Patricia assegurou que o capitão estivesse estabilizado e preso com segurança antes de se acomodar em seu próprio assento. Kesha respirou fundo, acessando memórias de manobras extremas que realizara em zonas de guerra. Com movimentos calculados, começou a guiar o enorme avião comercial como se fosse um de seus caças F-22, buscando a estreita passagem entre as células de tempestade. A aeronave gemeu, protestando contra forças para as quais não fora projetada. Nas cabines, passageiros agarravam-se aos assentos, alguns rezando, outros em silêncio atônito. O suor escorria pela testa da coronel, enquanto ela mantinha o controle absoluto, compensando cada rajada de vento com ajustes mínimos no manche. Agora James, comandou, quando avistou a pista do Aeroporto Internacional de Dulles através de uma cortina de chuva. O copiloto ajustou os flaps precisamente, enquanto ela iniciava a descida em um ângulo que desafiava todos os protocolos convencionais. A manobra que Kesha executava era completamente inédita para um Boeing 747. Uma aproximação em espiral controlada que reduzia a exposição aos ventos cruzados. Seus anos enfrentando situações limite em zonas de combate guiavam cada movimento, cada decisão tomada em frações de segundo. Preparar para pouso de emergência, anunciou pelo sistema de comunicação, sua voz transmitindo uma calma que inspirava confiança. O avião descia agora em uma trajetória que parecia impossível, mas que nas mãos da experiente piloto de caça transformava-se na única chance de sobrevivência para todos a bordo.
As rodas do Boeing 747 tocaram o asfalto molhado do Aeroporto Internacional de Dulles com um estrondo abafado. A chuva fustigava as janelas enquanto a aeronave deslizava pela pista, diminuindo gradualmente a velocidade. Coronel Kesha Washington mantinha as mãos firmes no manche, os olhos fixos nos instrumentos até o último segundo. Quando o avião finalmente parou, um silêncio sepulcral tomou conta da cabine, tão denso que se podia ouvir o tamborilar da chuva na fuselagem metálica. 3, 4 segundos de silêncio absoluto. Então, como uma onda que cresce e se espalha, aplausos explodiram por toda a aeronave. Gritos de alegria, choros convulsivos e orações de agradecimento misturavam-se numa sinfonia de alívio. Passageiros desconhecidos abraçavam-se, alguns caíam de joelhos no corredor, outros simplesmente deixavam as lágrimas correrem livremente. James Wilson, o jovem copiloto, olhou para Kesha com os olhos marejados. "Nunca vi nada assim em toda a minha vida", sussurrou ele, a voz embargada pela emoção. A militar apenas assentiu, desafivelando o cinto com movimentos metódicos. O peso da responsabilidade que carregara nos últimos 90 minutos ainda pairava sobre seus ombros. No fundo da cabine, Dra. Patricia Chun finalizava os cuidados com o capitão Spencer, agora estabilizado. A neurocirurgiã levantou o olhar e encontrou de Kesha à distância, um olhar de reconhecimento mútuo entre duas profissionais que acabavam de realizar o impossível. A comissária-chefe Sarah Martinez entrou no cockpit, o rosto marcado por lágrimas de alívio. "Os serviços de emergência estão posicionados. Podemos iniciar o desembarque." Kesha fez um gesto discreto, cedendo o comando de volta à tripulação. Não buscava reconhecimento imediato. Sua missão estava cumprida. Enquanto os passageiros começavam a se organizar para o desembarque, a piloto permaneceu sentada, observando a chuva pela janela da cabine. Seus dedos traçavam inconscientemente o contorno do painel de instrumentos que acabara de domar. Em seu olhar distante, misturavam-se o cansaço da batalha vencida e a certeza de que sua vida havia mudado para sempre. Lá fora, luzes de veículos de emergência piscavam no asfalto molhado. Dentro, uma mulher que embarcara invisível agora era o centro de todas as atenções. Kesha respirou fundo. A tempestade física havia passado, mas ela sabia que outra, feita de holofotes, perguntas e expectativas, estava apenas começando. Na manhã seguinte ao pouso milagroso, o nome de Coronel Kesha Washington estampava as primeiras páginas dos principais jornais americanos. "Heroína invisível salva voo a 917, anunciava o Washington Post, enquanto o New York Times trazia uma foto dela descendo as escadas da aeronave, com a manchete "A comandante que ninguém viu". Em questão de horas, a militar que viajava discretamente na classe econômica tornara-se um fenômeno nacional. O Pentágono emitiu uma nota oficial confirmando sua patente e experiência, revelando que a coronel havia participado de diversas operações secretas, incluindo a famosa Operação Tempestade Escudo, onde salvara 17 vidas. O desempenho excepcional da Coronel Washington representa os mais altos valores das Forças Armadas dos Estados Unidos, declarou o comunicado assinado pela general Patrícia Reis. Redes de televisão disputavam entrevistas exclusivas, enquanto organizações feministas e de direitos civis celebravam Kesha como um símbolo de liderança negra feminina. Seu celular não parava de tocar com ligações de produtores, jornalistas e até mesmo de estúdios interessados em adaptar sua história para o cinema. Visivelmente desconfortável com a súbita atenção, a militar aceitou apenas uma entrevista coletiva no Pentágono, onde apareceu com seu uniforme completo de gala. "Não fiz nada além do meu dever", afirmou com a mesma serenidade que demonstrara durante a crise. O verdadeiro heroísmo esteve no trabalho em equipe. Sem o apoio da doutora Chun cuidando do capitão e a dedicação de James seguindo as instruções, o resultado poderia ter sido diferente. Quando questionada sobre os comentários preconceituosos que enfrentara a bordo, Kesha respondeu com dignidade. "Infelizmente, muitos ainda julgam capacidade pela aparência.
Espero que esta situação nos faça refletir sobre quantos talentos perdemos quando ignoramos pessoas por sua cor, gênero ou origem. Nas redes sociais, vídeos do momento em que ela assumiu o controle da aeronave viralizaram, gerando milhões de visualizações e comentários. Jovens mulheres negras compartilhavam mensagens de admiração, muitas revelando interesse em seguir carreira militar ou na aviação. Para Kesha, no entanto, a fama repentina trazia mais desconforto que satisfação. Após a coletiva, confessou a Patricia Chun que sentia falta do anonimato. Sempre preferi que meu trabalho falasse por mim, comentou enquanto as duas deixavam o prédio, cercadas por fotógrafos. A neurocirurgiã apertou sua mão em solidariedade, compreendendo que nem todas as batalhas terminam quando a tempestade passa. A queda de Richard Blackwood foi tão rápida quanto inesperada. Em menos de 48 horas após o pouso em Dallas, os vídeos gravados durante o voo A971 já haviam sido compartilhados milhões de vezes nas redes sociais. As imagens mostravam claramente o magnata ridicularizando a experiência de Kesha Washington e fazendo comentários depreciativos sobre sua capacidade como piloto. O Banco Nacional de Investimentos foi o primeiro a anunciar o rompimento de contratos com as empresas do executivo. Em comunicado oficial, a instituição afirmou que não compactua com comportamentos discriminatórios que contradizem nossos valores fundamentais. Outras 5 grandes corporações seguiram o exemplo nas horas seguintes, provocando uma queda vertiginosa nas ações das empresas de Richard. Perdi mais de 60% do meu patrimônio em 3 dias, confessou o empresário a um colega, em ligação gravada e posteriormente vazada para a imprensa. Sua esposa, Caroline Blackwood, anunciou publicamente que estava se afastando temporariamente da residência do casal, levando os 2 filhos adolescentes para a casa de veraneio da família em Martha's Vineyard. Enquanto o império financeiro de Richard desmoronava, a doutora Patricia Chun recebia reconhecimento por sua atuação durante a emergência aérea. A neurocirurgiã foi homenageada com o Prêmio de Excelência em Atendimento de Emergência pela Associação Médica Americana. Em seu discurso, Patricia fez questão de destacar a liderança exemplar da Coronel Washington. Sem a calma e a competência extraordinária de Kesha, eu jamais teria conseguido estabilizar o capitão Spencer, declarou a médica, visivelmente emocionada. Ela nos ensinou uma lição sobre julgar pessoas pela aparência em vez de por suas capacidades. O telefone de Richard, antes disputado por empresários e políticos influentes, agora permanecia em silêncio. Antigos amigos negavam conhecê-lo, e convites para eventos exclusivos foram discretamente cancelados. Em contrapartida, os pedidos de entrevista para Patricia e Kesha não paravam de chegar. O caso se tornou um divisor de águas no debate sobre preconceito e representatividade nos Estados Unidos. Analistas de comportamento destacavam como um único momento de crise havia exposto décadas de privilégios inquestionados e preconceitos arraigados. O que aconteceu naquele avião é um microcosmo da nossa sociedade, explicou uma comentarista da CNN. Uma mulher negra altamente qualificada sendo questionada por um homem branco menos capacitado, mas que nunca teve sua competência posta à prova. Para Richard, restou apenas observar sua queda, enquanto as mulheres que ele tentou diminuir eram celebradas como exemplos de coragem, competência e dignidade. 3 meses após o pouso histórico em Dulles, Kesha Washington recebeu a notícia que mudaria definitivamente sua carreira, uma promoção a brigadeiro-general. A primeira mulher negra a alcançar tal patente em sua divisão. A cerimônia, realizada no Pentágono com a presença da general Patricia Hayes, transformou-se em um marco para as Forças Armadas Americanas. Reconhecemos não apenas sua coragem excepcional durante o incidente do voo A917, mas sua trajetória impecável de 15 anos servindo este país, declarou Hayes, entregando-lhe as novas insígnias. Kesha, mantendo a compostura que a caracterizava, aceitou a honraria com um breve discurso sobre responsabilidade coletiva. Nos bastidores, ela já negociava com seus superiores a criação de um programa de mentoria voltado especificamente para mulheres e minorias dentro da aviação militar.
Não quero ser a exceção. Quero ser o começo de uma nova regra, confidenciou a militar a Patricia Chun, que compareceu à cerimônia como convidada especial. O programa Asas para Todos foi lançado 2 meses depois, com Kesha à frente de um time de instrutores diversificado. Entre os primeiros inscritos estava James Wilson, que após o incidente decidiu abandonar a aviação comercial para buscar treinamento militar. Aprendi mais sobre liderança em 3 horas de crise do que em anos de simuladores, explicou o jovem piloto em sua carta de motivação. A relação entre Kesha e James evoluiu para uma mentoria formal. Ela reconhecia nele a humildade necessária para crescer, enquanto ele via nela o modelo de liderança que desejava seguir. Aos finais de semana, ambos revisavam manuais de voo e discutiam estratégias de navegação em condições extremas. Enquanto isso, a história do voo A917 ultrapassava fronteiras. Universidades como Harvard, Stanford e MIT incorporaram o caso em seus currículos de gestão de crise e liderança. Academias militares de 5 países diferentes solicitaram à Força Aérea Americana permissão para usar os registros de voo em treinamentos avançados. O Smithsonian convidou Kesha para doar seu uniforme a uma exposição sobre mulheres pioneiras na aviação, ao lado de figuras históricas como Amelia Earhart. Ela aceitou, com a condição de que incluíssem também histórias de outras militares negras que abriram caminho antes dela. Em um jantar comemorativo organizado pela equipe do Asas para Todos, Kesha finalmente permitiu-se uma rara demonstração de emoção. O verdadeiro legado não está no que fizemos naquele dia sobre o Atlântico, disse ela, olhando para seus novos pupilos. Está no que vocês farão quando ninguém acreditar que são capazes. É nisso que penso toda vez que entro em um avião agora. Kesha Washington observava a cidade de Washington, D.C., através da janela de seu apartamento no bairro militar. 3 meses haviam se passado desde o incidente do voo A917, e sua vida nunca mais fora a mesma. O telefone tocava incessantemente com pedidos de entrevistas, convites para palestras e até propostas de livros sobre sua história. A brigadeiro-general suspirou, desligando o celular pela 3ª vez naquela noite. Precisava de silêncio. As luzes da capital americana cintilavam ao longe, indiferentes ao turbilhão em sua mente. Kesha havia enfrentado zonas de guerra, comandado esquadrilhas em condições extremas, mas nada a preparara para o escrutínio constante que agora enfrentava. A heroína do Boeing 747, diziam as manchetes. Mas por trás dos sorrisos forçados para as câmeras, a militar carregava o peso de ser sempre a primeira ou a única. A mulher negra que precisava provar seu valor repetidamente. Mesmo após salvar centenas de vidas, ainda havia quem questionasse suas qualificações em comentários online ou em conversas sussurradas. Servindo-se de um copo d'água, Kesha relembrou a reunião daquela tarde no Pentágono. Enquanto discutiam estratégias de recrutamento, percebeu olhares curiosos de oficiais que nunca haviam notado sua presença antes. A general Hayes a defendia publicamente, mas nos corredores, Kesha ainda ouvia murmúrios. Sorte de principiante, ou foi só uma tempestade? Sentando-se na poltrona de couro que raramente usava, a militar abriu uma gaveta e retirou uma foto antiga. Ela aos 17 anos, sonhando com o céu, ignorando todos que diziam que aquele não era lugar para alguém como ela. Quantas portas fechadas, quantas reuniões em que sua voz foi ignorada, quantas promoções atrasadas sem justificativa. As lágrimas que Kesha não permitiu que caíssem em público, finalmente encontraram espaço na privacidade de seu lar. Não eram lágrimas de autocomiseração, mas de uma compreensão profunda. Sua vitória não era apenas pessoal. Cada degrau que subia abria caminho para outras mulheres, especialmente negras, que sonhavam com asas próprias. Seu smartphone vibrou com uma notificação. Uma mensagem de uma menina de 12 anos de Detroit que havia construído um modelo de avião para a Feira de Ciências, inspirada na coronel que salvou o avião. Kesha sorriu, enxugando o rosto. Talvez fosse esse o verdadeiro significado de sua jornada.
carregar consigo o sonho de tantas outras que, como ela, apenas pediam uma chance de mostrar seu valor. 6 meses haviam se passado desde aquela turbulenta jornada nos céus. O aeroporto internacional de Dulles seguia seu ritmo frenético habitual quando o coronel Kesha Washington atravessou o saguão principal com sua mala de mão. Estava de volta à rotina de viagens, agora usando discretamente as insígnias de sua recente promoção a brigadeiro-general. Enquanto aguardava na fila para o check-in, seus olhos captaram uma figura familiar. Richard Blackwood, outrora imponente magnata financeiro, agora carregava os ombros caídos e um terno que parecia grande demais para seu corpo emagrecido. O homem que havia tentado desacreditá-la estava irreconhecível. A barba por fazer, o olhar perdido de quem viu seu império desmoronar. Kesha poderia ter simplesmente ignorado sua presença, mas o destino parecia determinado a fechar aquele ciclo. Quando seus olhares se cruzaram, Richard congelou. Por um momento, pareceu considerar fugir, mas então endireitou os ombros e caminhou em sua direção. General Washington, ele murmurou, a voz desprovida da antiga arrogância. Parece que o universo tem senso de ironia. A militar manteve a postura serena que a caracterizava mesmo nos momentos mais tensos. Senhor Blackwood, respondeu com um aceno breve. Eu tentei te contatar, para me desculpar. Ele continuou, passando a mão pelos cabelos agora grisalhos. Perdi tudo. A empresa, os contratos, até minha família se afastou. Talvez eu mereça. Kesha observou o homem por alguns segundos. Não havia satisfação em seu olhar. Apenas a tranquilidade de quem compreende como o tempo é um juiz implacável. Não vim aqui para ver sua queda, Richard. Nunca foi sobre isso. Eu sei agora. Ele respondeu, engolindo em seco. Você salvou minha vida naquele dia, mesmo depois de tudo que eu disse. Um anúncio de embarque interrompeu brevemente a conversa. Ao redor, alguns passageiros começavam a reconhecer a famosa piloto, cochichando e apontando discretamente. Espero que encontre seu caminho, Kesha disse finalmente, ajustando a alça da bolsa no ombro. Todos merecemos uma segunda chance para fazer melhor. Sem esperar resposta, ela seguiu em direção ao seu portão. Não havia raiva ou ressentimento em seus passos, apenas a dignidade de quem conhece seu próprio valor. Atrás dela, Richard permaneceu imóvel, como uma estátua quebrada de um império que já não existia. Aquele breve encontro no saguão movimentado simbolizava mais que uma coincidência, era o fechamento silencioso de um ciclo. 2 destinos que se cruzaram nas alturas agora seguiam caminhos opostos em terra firme. Um em ascensão contínua, outro tentando reconstruir-se das ruínas de seu próprio orgulho. 6 meses após o incidente que sacudiu os céus do Atlântico, o nome de Kesha Washington ecoava em salas de aula, hangares e centros de treinamento por todo o país. A imagem da brigadeiro-general, antes invisível na classe econômica daquele voo, agora estampava pôsteres motivacionais e capas de revistas especializadas em aviação e liderança. Numa tarde de outono, Kesha visitou uma escola pública em Washington, D.C., onde 30 meninas entre 12 e 16 anos a aguardavam com olhos brilhantes. A militar observou o auditório repleto de jovens negras, latinas e asiáticas, todas participantes do programa Asas para o Futuro, iniciativa que ela própria havia criado com parte dos recursos recebidos por palestras e entrevistas. Quando eu tinha a idade de vocês, ninguém me disse que eu poderia pilotar um caça, compartilhou a general, ajustando discretamente o blazer sobre a blusa simples. Tive que descobrir sozinha que o céu não tem dono. Uma das adolescentes ergueu a mão tremendo. A senhora ainda enfrenta preconceito mesmo sendo general? Kesha sorriu, não com amargura, mas com a serenidade de quem conhece bem o terreno que pisa. Todos os dias. A diferença é que agora não luto apenas por mim. Nos corredores do Pentágono, a presença da militar havia transformado políticas internas. Sob sua orientação, o programa de recrutamento foi reformulado para alcançar comunidades historicamente excluídas.
as estatísticas já mostravam um aumento de 20% nas inscrições de mulheres negras para a Academia da Força Aérea. Patricia Chun, que se tornara amiga próxima após a emergência aérea, agora coordenava junto com Kesha um programa de mentoria para profissionais da saúde interessados em medicina aeroespacial. As duas formavam uma dupla poderosa em palestras sobre liderança em situações críticas. James Wilson, completando seu treinamento avançado como piloto comercial, frequentemente compartilhava com novos recrutas como aprender a mais em 3 horas de turbulência ao lado da general do que em anos de simuladores. Em seu escritório decorado com simplicidade, Kesha mantinha apenas uma foto do voo A917, não do momento heróico, mas do embarque em Heathrow, quando ninguém notava sua presença. Aquela imagem servia como lembrete constante de quantas outras mulheres talentosas permaneciam invisíveis, esperando apenas uma oportunidade para mostrar seu valor. Não quero ser a exceção, declarou em entrevista à revista Time. Quero ser apenas o começo de uma nova regra. E assim, enquanto assinava autorizações para mais um centro de treinamento especializado para minorias, Kesha sabia que sua maior conquista não estava no céu que atravessara, em meio à tempestade, mas nos horizontes que agora se abriam para tantas jovens que finalmente podiam se ver refletidas nas asas do futuro. 2 anos após o incidente do voo A917, Kesha Washington caminhava pelos corredores do Pentágono com a mesma postura discreta que a caracterizava, apesar das novas insígnias de general em seu uniforme. O mundo havia mudado ao seu redor, mas sua essência permanecia intacta. Nas paredes do corredor principal, uma nova exposição exibia fotos de líderes militares que transformaram as Forças Armadas Americanas. E lá estava ela, ao lado de figuras históricas. A trajetória da general não se limitou a um momento heróico nos céus do Atlântico. Seu legado se manifestava diariamente no aumento de 25% nas inscrições de mulheres negras para a Academia da Força Aérea. Nos quartéis e bases militares, o efeito Washington, como foi apelidado, representava uma nova abordagem de liderança, técnica impecável combinada com humanidade inquestionável. James Wilson, agora capitão experiente em uma grande companhia aérea, visitava regularmente as escolas de aviação para compartilhar como aprendeu mais sobre liderança em 40 minutos de crise do que em anos de treinamento convencional. A general me ensinou que a autoridade não se impõe, se conquista, repetia aos cadetes atentos. O caso de Richard Blackwood tornou-se estudo obrigatório em cursos de ética empresarial. Após perder grande parte de sua fortuna e prestígio, o ex-magnata surpreendentemente encontrou redenção trabalhando com programas de diversidade no setor financeiro. Uma transformação que poucos acreditavam possível. Doutora Patricia Kuhn, por sua vez, liderava agora um programa internacional de medicina de emergência, treinando profissionais para atuarem sob pressão extrema. Aprendi com Kesha que competência não tem cor, gênero ou uniforme, declarava em suas palestras globais. Nas escolas públicas de Washington, crianças desenhavam aviões pilotados por mulheres de todas as cores. Nas universidades, teses analisavam como um único voo redefiniu paradigmas de liderança e preconceito institucional. Nas reuniões de alto escalão militar, a pergunta "o que Kesha faria?" tornou-se um mantra não oficial para decisões complexas. A própria Kesha, contudo, mantinha os pés no chão. Em sua mesa, uma pequena réplica do avião que comandara dividia espaço com fotos de família e uma carta emoldurada de uma menina de 8 anos que dizia simplesmente: "Quando crescer, quero voar como você." O verdadeiro poder da transformação liderada por Kesha não estava nos títulos ou homenagens, mas na silenciosa revolução de expectativas. Ela havia provado que excelência e diversidade não eram conceitos excludentes, mas complementares. E assim, enquanto novas gerações de líderes se inspiravam em sua história,
Kesha Washington continuava sua missão mais importante: garantir que ninguém mais precisasse dormir invisível, esperando uma emergência para ter seu valor reconhecido.